Então, como é que você viu aí essa senhora, aí, a Maria Corina? Boa noite, Nassif. É um prazer estar aqui. Foi um prazer receber você no evento ontem. Sempre será uma honra, ter esse contato. Bom, quanto à Corina, a gente vê a justificativa do Comitê de Paz e ele diz que foi em defesa incansável da democracia. Mas quando a gente analisa o recorte em que ela está inserido, o recorte dela não se resume à Venezuela. É justamente uma conjuntura Estados Unidos contra a Venezuela. Na época das eleições, ela foi impedida de participar justamente por irregularidades eleitorais e indicou um candidato ali muito aleatório que nem tinha carreira política, mas foi lá crescendo nas pesquisas. Todo o discurso dela é conhecido historicamente justamente para angariar uma oposição radical, raivosa. Nunca é uma questão muito democrática, mas sim naquela narrativa de quem estaremos contra, entende? Então, esse prêmio Nobel. Recentemente tinham surgido alguns rumores de que Trump queria muito o Prêmio Nobel da Paz, que ele estava fazendo o máximo por Israel e Palestina e tudo mais. Mas o que a gente vê aqui é justamente uma certa vitória de Trump aqui. Porque quem ganha agradece primeiramente a ele. Quando a Corina ganhou, ela fez uma postagem agradecendo não a democracia, não aos direitos humanos, não ao comitê, mas justamente a Trump. Então a gente vê essa indicação e esse vencimento dela aí justamente como uma extensão desse poder americano. Então, quando a gente observa até esse controle de narrativa que vem surgindo diante das violentas investidas dos Estados Unidos em relação à Venezuela, a gente já consegue entender o desenho que vai se informando. Que é, por exemplo, a gente está tirando um ditador para botar a vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Quem é que vai se opor a isso? Quem não estuda o imperialismo americano, quem não estuda essa hegemonia. Então, vem existindo essas tentativas de lutas incansáveis para retomar uma hegemonia da América Latina. Então, talvez essa premiação, pelo que eu vejo, ela fortalece essa ala da oposição mais radical, mais violenta. E entra ali no contexto, já que da Venezuela, que está passando por uma crise de defesa. Ele vai ter que posicionar, o Maduro vai ter que se posicionar de uma forma mais firme e vai ser criticado justamente por esse domínio da mídia. Então, devemos ver a premiação como ela realmente foi. Um resultado dessa hegemonia americana, um resultado do governo Trump. Agora, essa mulher, ela faz parte de um movimento de ultradireita do qual participa Eduardo Bolsonaro e os principais lideranças de ultradireita da Europa também. Uhum. Então, é importante a gente. E teve protestos aí de entidades de direitos humanos de diversos países aí. Agora, Laura, como é que você vê agora, digamos, em todo esse jogo, você vai ter, um trunfo para pressionar Maduro na Venezuela. Como é que você está vendo os BRICS em todo esse entorno aí de tentativa dos Estados Unidos de invadir a Venezuela? Como é que você está vendo? Como é que você acha que os BRICS estão vendo isso? Bom, quando a gente analisa essa conjuntura do BRICS, a gente precisa entender, primeiramente, que eles são países muito individuais, que nessa individualidade escolheram estar ali em conjunto para certos objetivos, tanto econômicos quanto políticos. Quando a gente vê, até teve uma discussão entre Maduro e Lula um tempo atrás, onde Lula não votou para a Venezuela ingressar no BRICS, ele foi muito criticado em relação a isso. Então, nesse panorama, a gente percebe que o BRICS está com o Maduro. Não no sentido de apoiar ditaduras, apoiar não sei o que lá, não nesse sentido, mas estratégico, porque a gente vê que a investida dos Estados Unidos nesse sentido, ela é antidemocrática, ela é antidireitos humanos. Então, existe na própria finalidade do BRICS, existe uma tentativa de resgatar nações que foram estrategicamente excluídas da economia mundial, de integrar essa economia. E um desses países é a Venezuela. Como é que um país com tantas refinarias de petróleo, com tanto petróleo para vender, consegue vender tão pouco? Não está tão incluído assim. É justamente essa sabotagem da narrativa americana que impede esse país de ser integrado ali. Então, a gente vê, por exemplo, a China se posicionando em relação à Palestina, a gente vê Lula se posicionando até em relação à Argentina, e a gente vê o BRICS indo por esse caminho também. É importante a gente analisar um pouquinho a Venezuela. A Venezuela, o Nelson Rockefeller, quando o pai foi dividir a Standard Oil lá, ele escolheu ficar com a Venezuela, porque ele achava que o segundo New Deal teria que ser na América Latina,
Ele chegou na Venezuela, a Standard Oil colocava os trabalhadores em galpões dos mais infectos lá. Ou seja, você tem uma tradição na Venezuela de uma elite das piores da América Latina. Eu estive lá, até ganhei um prêmio aí de televisão em 94, quando teve uma quebra da economia venezuelana, uma quebra bancária mesmo, terrível. E foi logo depois do Real aqui, e eu fui pela Bandeirantes. Nós fizemos matérias lá, tinha uma social-democracia tentando administrar a crise lá, mas foi quando surgiu o Chávez. Até a equipe que estava comigo precisava ter uma externa, falaram, tem aí um sargento aí meio boquirroto aí, a gente vai até lá fazer uma externa com ele. Se cair, eu falei, não, pode ir. Mas, então, quando você vê por que você teve a ascensão do Chávez e tudo, e o Maduro, que não dá para pôr a mão no fogo, porque você tem do lado oposto a mídia e a imprensa e a plutocracia venezuelana, que é das piores. Você já teve tentativas de golpe lá, você teve condenados pelo Otto Reich, que é o cara do Departamento de Estado. Eu conhecia aqui em São Paulo o Otto Reich, ele contando o que aconteceu lá. Então, digamos, você pode ter as críticas ao Maduro também, mas para você conseguir manter em cima dessa pressão, em cima de uma tentativa de saque continuado contra o petróleo venezuelano, é complicado, viu? É complicado, viu? E ali o caso deles é bloqueio americano, que impede isso. Toda a popularidade do Chávez foi pegar o petróleo e usar, armar a população, mas usar também como a Bolívia foi também, melhorar as condições de vida da população. Não estou nem. Mas foi o que garantiu o poder político dele lá. Daí o que faz? Você corta o petróleo, você corta o cabelo do Sansão lá, né? É enrolado. E como é que vocês estão vendo? Você acha que vai dar essa invasão? Bom, eu acho que o que todo mundo está vendo é que existem tentativas desenfreadas aí. E nessas tentativas de não só uma aproximação do território da Venezuela, mas morte de civis, morte de pessoas que estão trabalhando ali, e a narrativa que surge provavelmente eram pessoas transportando drogas ilegais. Então, já existe esse teor de securitização, de dizer que a Venezuela está em uma crise e que os Estados Unidos vai levar a democracia, que vai levar a paz, mas não existe uma crise. Existe uma crise estratégica causada pelos Estados Unidos. O problema sai quando os Estados Unidos saem. Então, essas tentativas estão se tornando mais insistentes e isso obriga a Venezuela a se defender. Então, a gente volta aqui a uma narrativa que a gente viu muito na mídia de autodefesa. Quando Israel assumiu esse discurso de autodefesa, o mundo apoiou. Mas e quando um país latino, estrategicamente, historicamente perseguido, for assumir isso, como será a reação desse público que tanto apoiou outros países? Então, a Venezuela ela é muito próxima diplomaticamente de países como Rússia, países como China, países até a um certo momento como o Brasil. Então, não existe um isolamento, não existe um cenário onde justifique o que os Estados Unidos estão fazendo agora, mesmo com as tentativas midiáticas disso tudo. Então, ao meu ver, pelo que eu estou vendo nesse cenário, essas investidas irão continuar. Esse Nobel da Paz é uma prova disso, de que isso é Sim. mais um sintoma dessa tentativa de invasão, dessa tentativa de tomar o controle. Quando a gente vê os Estados Unidos até na América Latina, ele se aproxima muito de países como Equador, como Argentina. O próprio Milei até falou em algum momento, enfim, dizendo que queria ser uma guarda militar dos Estados Unidos ali, uma base militar dos Estados Unidos ali. Então, ele gosta dessa dependência dos países. Como o senhor bem disse, a Venezuela resiste a isso. Ela resiste de uma forma muito grandiosa, porque eles não conseguem quebrar esse cerco político que foi criado ali. Então, como eles não conseguem conquistar dessa forma, eles vão para esse hard power, que é invasão e tudo mais.